Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre 6 livros diferentes, né? Foram livros que eu li aí nos últimos meses, na esperança de que algum deles pudesse ser usado aqui para uma resenha completona aqui no canal durante, né, o nosso mês do horror, mas não foi o caso. Alguns desses livros começam muito bem, alguns têm uma premissa muito interessante, mas aí você pega pra ler e percebe que a premissa, né, sei lá, a sinopse da editora ou até mesmo as opiniões das pessoas que te indicaram o livro não estão condizendo com aquilo que você está lendo. Vocês já tiveram essa impressão durante a leitura de alguma coisa? Então, isso aconteceu comigo durante a leitura desta meia dúzia de livros aqui. E é sempre importante lembrá-los de que não, eu não li esses 6 livros na última semana, tá? Tem livro aqui que eu comecei a ler no fim do ano passado, pra vocês terem uma ideia. É aquilo que eu falei pra vocês, eu tinha a esperança de que algum desses livros aqui realmente fosse ser bacana pra caramba, mas é aquilo também, né? São livros que não funcionaram para mim, mas pode ser que eles funcionem para você. Eu vou começar comentando com vocês um livro que tinha tudo para ser excelente, que é esse Ghost Story do Peter Straub. Esse livro já teve uma edição bem antiguinha que saía pelo Círculo do Livro, se não me engano, vou deixar a capa aqui ao lado, e o título dele era bem diferente, ele se chamava Os Mortos-Vivos. E esse título antigo me pareceu um pequeno spoiler, né? Pra quem já leu este livro, pra quem aguentou este livro até a última página, porque olha, não vou mentir pra vocês, que leitura arrastada então. Pra quem leu este livro até o fim, vocês sabem que, né, tem a ver aí com o título deste livro aí. Bom, esta edição nova que sai pela editora Darkside saiu então como título original em inglês mesmo, que é Ghost Story. Tem um filme baseado neste livro também, que saiu em 81, eu ainda não vi o filme, mas eu vou tentar ver até o fim do mês pra comentar com vocês um vídeo de quadrinhos, mangás, filmes e séries. Então, como eu disse pra vocês, este livro tinha tudo pra dar certo, né? Mesmo porque no ano passado, vou deixar o link na descrição do vídeo, nós conversamos sobre este livro aqui do Stephen King chamado Dança Macabra. Não confundir com A Dança da Morte. A Dança da Morte é um romance do Stephen King, este aqui é um livro de não ficção. Sobre o gênero de terror, este livro foi publicado no comecinho da década de 80, então ele vai analisar o gênero de terror na literatura, no cinema, nos quadrinhos, etc. Desde os primórdios até, como eu disse pra vocês, finalzinho dos anos 70, mesmo porque este livro foi publicado em 80, se não me engano, 80 ou 81. Este é um livro bacana também pra quem gostou do Sobre a Escrita, que é um outro livro de não ficção dele, é um livro meio que de memórias do Stephen King. Então, aqui você também tem diversos momentos em que o autor vai falar de si, né? Vai contar aí suas memórias também com relação a esses filmes de terror que ele assistiu e, enfim. Ele está analisando o gênero de terror aqui do ponto de vista dele mesmo, né? Então, de seus gostos pessoais e aí por diante. Quando ele analisa romances de terror, ele vai falar tão bem deste livro aqui, ele inclusive vai dizer que este livro é um dos melhores livros de horror que ele já leu na vida, e vai compará-lo, eu já devia saber, né? Ele vai compará-lo ao Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson, né? É esse mesmo o nome dela, então. Que é um livro que sobreviveu bem à releitura, né? Eu li quando jovenzinha e achei péssimo, porque eu não tinha entendido a proposta, né? Eu peguei aquele livro pra ler quando eu era adolescente, achando que fosse realmente um filme de terror, uma casa mal assombrada, não sei o que. Bom, mas na minha releitura, e tem registro, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo também, então. A Maldição na Casa da Colina, da Shirley Jackson, pra mim, é um livro sobre depressão. A protagonista daquela história é uma moça deprimida e nós estamos acompanhando ali o que está acontecendo com ela nos últimos dias de sua vida. Mas enfim, essa foi a leitura que eu fiz. Tem muita gente por aí que realmente considera aquele livro como uma grande história de terror, como é o caso do nosso amigo Stephen King também. Então, quando ele compara este livro aqui, A Casa da Colina, né, da Shirley Jackson, eu já devia saber que este livro aqui não me agradaria. Mas a questão é a seguinte, como eu disse pra vocês, este é um daqueles livros que tem uma premissa muito legal. Então, aqui em Ghost Story, você tem 4 amigos velhinhos, eram 5 no começo? Talvez 5, agora eu já me perdi. Bem, este aqui é um livro que eu comecei a ler no fim do ano passado, tá? Então vocês me perdoem aí se eu trocar nome de personagens, esse tipo de coisa. Mas então, nós temos aqui este grupo de velhinhos que se reúnem aí com uma certa frequência para contar histórias de terror. Inclusive, você só pode entrar nesse clube de velhinhos se você contar uma boa história de fantasmas. Então, o livro começa em média res, né? Você tem assim um vislumbre do que está acontecendo nos dias de hoje. Então você tem um rapaz raptando uma criança.
Ao longo das primeiras páginas você vai entendendo que aquele rapto daquela criança não é uma coisa assim envolvendo pedofilia, nada disso. Aquela criança é muito estranha. Tem um momento aqui em que, num diálogo entre esses dois personagens, o adulto vai virar para a criança e vai perguntar: quem você é? E a menina não responde. Aí ele pergunta: o que você é? E a menina meio que dá um sorrisinho. Então tá. Tem algum motivo muito tenebroso para ele estar raptando esta menina que a gente não sabe exatamente quem é nem o que ela é. Este prólogo do livro, pra mim, pelo menos, funcionou muito bem. Eu fiquei bem instigada a continuar a leitura, mas aí o que se seguem são histórias lentas. Você vai acompanhando o dia a dia desses velhinhos. Aconteceu alguma coisa terrível. A gente sabe desde o início do livro que um dos velhinhos que compunham esse grupo morreu de um jeito muito esquisito em uma festa. Mas a gente só vai ler sobre essa festa na segunda metade do livro. E assim, você vai ler absolutamente todos os detalhes daquela festa. Você vai ler sobre quem estava lá, você vai ler os diálogos que cada uma daquelas pessoas teve ali durante aquela festa. Quem estava muito animado com a festa, quem estava querendo ir embora, sabe assim? Sem brincadeira, você vai ler, sei lá, umas 200 páginas sobre essa festa até você descobrir como foi que aquele senhor morreu em meio àquilo tudo. Mas assim, ele vai morrer de um jeito meio O Grito ou aqueles filmes da Samara, como é que chama? O Chamado. Então, esse senhor vai ser encontrado daquele jeito horroroso, né? Ninguém sabe exatamente o que foi que aconteceu com ele. Será que foi um ataque do coração? O que aconteceu? Mas ele tá lá com o corpo todo retorcido, ele é encontrado com uma cara de pavor tenebroso, então assim, conclui-se que ele morreu de medo. Mas o que foi que aconteceu nesta festa para ele ter morrido de medo? Aí você vai ler mais umas 200 páginas até começar a entender o que foi que aconteceu naquela festa. Você tem uma moça muito estranha também que vai aparecer em diversos momentos diferentes aqui nessa história e ela meio que não envelhece. E a explicação sobre o que é essa moça, né, que talvez tenha ou não ligação com aquela criancinha do começo do livro, fica meio que uma coisa solta, né, ou algo assim. Porque a gente fica se arrastando na leitura de coisas que parecem tão... Sabe o que parece? Parece que ele passa muito tempo criando um ambiente para que alguma coisa assustadora aconteça. E aí a gente já tá tão cansado daquela criação de ambiente que quando a coisa assustadora acontece, a gente fala... mas era isso? Então, assim, se você tem este livro na estante e tem a intenção de ler o Ghost Story em algum momento da vida, porque você leu todos os elogios maravilhosos que o Stephen King faz sobre este livro aqui, ó, Mudança Macabra, minha sugestão de leitura para você é o seguinte: leia apenas este livro, monte aí um projetinho de leitura para lê-lo em, sei lá, em uma semana ou 2 no máximo, porque se você se pegar na enrolação aqui de cada uma das histórias, do que cada velhinho faz de manhã, à noite, o que eles comem antes de dormir, sabe? Pra você ter uma ideia, tem até um personagem muito interessante aqui nessa história, que é o sobrinho desse senhor que faleceu na festa, e ele é um escritor de histórias de terror também, tipo um Stephen King. E aí os velhinhos querem conversar com esse rapaz, querem contar pra ele o que aconteceu com o tio dele, já que ele conhece tão bem aí histórias de terror, escreve sobre elas e tudo mais. Mas é um personagem que, na minha opinião, ficou tão mal aproveitado aqui nessa história. Bom, gente, tudo isso pra dizer pra vocês que não é um livro perfeito, ele tem uma premissa excelente, ele tem momentos assustadores aqui no meio, isso se você conseguir ultrapassar aí os momentos de lentidão extrema. E se você ainda não leu este livro e tem ele perdido em casa aí, provavelmente se você seguir aí a minha sugestão, este livro vai funcionar melhor pra você, certo? Mas tá, eu ainda tenho esperança de que o filme seja bacana. No fim do mês, no vídeo de quadrinhos e mangás, a gente conversa sobre o filme. Aí, outro livro que eu tinha muita fé de que funcionaria, eu inclusive deixei pro final, eu terminei a leitura deste livro na semana passada, é o Ghostland. Ó, An American History in Haunted Places, do Colin Dickey, né? Então, traduzindo, seria Ghostland, é isso, né? Terra de Fantasmas, né? Uma história americana de lugares assombrados. A premissa desse livro também é interessante pra caramba. Este livro me foi vendido, né? Me foi sugerido com alguém que me disse o seguinte: olha só, este cara fez uma viagem de carro pelos Estados Unidos, passando pelos lugares assombrados, né? Considerados assombrados. Então, é uma road tripping, né? O cara passou aí por diversos lugares mal assombrados e escreveu sobre o que ele encontrou por lá. Este autor deste livro me lembrou aquele personagem do conto 1408 do Stephen King, que eu acho sensacional. Tem vídeo aqui no canal, inclusive também vai ter link na descrição. Mas então, ali você tem um cara que
caça mitos, né? Então ele vai até essas casas mal assombradas na esperança de ter ali um contato, né, com almas de outro mundo, e ele, né, sempre leva um balde de água fria. E os livros dele são sobre isso, são essas destruições desses mitos aí de lugares mal assombrados. Naquele conto, ele vai passar uma noite num quarto de hotel mal assombrado. Vocês se lembram dessa história? Tem até um filme muito bacana feito sobre esse conto do Stephen King também. Mas então, o autor deste livro me lembrou esse personagem desse conto que eu gosto. Pensei, bom, meio que não tem como errar, certo? E mais uma vez, aqui você tem uma premissa interessante pra caramba. Você tem um começo instigante também. Mas o autor vai se perdendo no meio do caminho. Este livro tem uma forma bacana também, né? Ele estruturou o livro da seguinte forma. Ele começa falando sobre casas e mansões assombradas. Então ele vai passar por algumas casas que são conhecidas como... Então assim, se você já assistiu aqueles programas de canais de TV a cabo sobre casas mal assombradas, ou aquele seriado que eu achava sensacional, era um reality show que passava no Sci-Fi, que era sobre um grupo de caçadores de fantasmas que durante o dia trabalhavam como encanadores e à noite eles trabalhavam caçando esses mitos. Gente, eu achava aquilo um barato, passava todo sábado à noite. Então, se você já assistiu esses documentários ou esses programinhas aí de TV a cabo, você já deve conhecer mais ou menos as histórias de todas essas casas. A casa mais famosa, eu acho, que ele vai, né, visitar aqui nesse trecho do livro, é a casa da família Winchester, que além do nome não tem nada a ver ali com aquele seriado Supernatural. É a casa da esposa do cara que criou a Winchester, né, aquela arma. Então aqui nesta parte do livro você lê um pouquinho sobre o pano de fundo histórico, né, sobre como aquela arma foi inventada lá durante a Guerra Civil Americana, como aquele cara fez fortuna e enfim. Agora eu já não me lembro se a moça era esposa ou filha do criador da arma, mas a questão é a seguinte, o marido trabalhava muito, né, os 2 filhos que ela teve morreram dentro da própria casa e ela decide, assim, que ela precisa de um projeto, ela precisa se manter, sei lá, ocupada. Então ela começa a fazer reformas naquela casa que não acabam nunca. Ela fica fazendo puxadinhos e construindo novos quartos ali para aquela mansão. A mansão fica imensa e nunca fica acabada. Então, existem algumas lendas, né, de que ela fosse uma pessoa amaldiçoada pelas pessoas que morreram a partir de ferimentos feitos com armas Winchester, veja bem. Então essas pessoas assombravam essa senhora e durante uma sessão de mesa branca um deles teria dito que eles a matariam assim que a casa ficasse pronta. Então por isso ela ficava fazendo aquela reforma infinita na casa. Quando eu era criança tinha um programa na televisão que eu achava assustador e sensacional, também não perdia um, que se chamava Acredite Se Quiser. Era reprise, né, quando eu era criança, mas enfim. Você aí que também cresceu nos anos 80, você deve se lembrar desse programa. Mas então, tinha um episódio em que o Jack Palance visitava essa casa aqui. E era um negócio absolutamente bizarro. Se eu encontrar aqui no YouTube alguma gravação aí, eu vou deixar o link pra vocês na descrição. Mas então, existiam cômodos, né, que não serviam para absolutamente nada, eram simplesmente quartinhos escuros. E existiam também algumas portas que ao abrir, né, davam para uma parede mesmo. Isso seria meio que uma forma de enganar esses espíritos que estariam ali amaldiçoando aquela casa, né, enfim. Então tá, tem várias histórias interessantes que você vai encontrar aqui também. Na segunda parte do livro, ele vai falar sobre bares, restaurantes, hotéis e bordéis que são assombrados. Depois a terceira parte, que eu achei que seria assustadora, mas não foi nada demais, ele vai falar sobre prisões, asilos, cemitérios e parques que são assombrados. E por fim ele vai falar de cidades assombradas como um todo também. A questão a respeito deste livro é o seguinte, esse cara teoricamente não acredita em fantasmas, então ele vai passar boa parte do tempo aqui, ó, fazendo esse pano de fundo histórico sobre cada um dos lugares que ele vai visitar. Vai entrevistar pessoas que moram ali ou que trabalham ali, no caso dos estabelecimentos. E a ideia dele aqui é mostrar pra gente que são apenas histórias, né? Que, assim, os fantasmas existem naquele âmbito que a gente já vem conversando nos últimos vídeos aqui no canal, né? São invenções do homem, são memórias daquele lugar, né? Enfim, é neste âmbito que ele vai acreditar, entre aspas, nesses fantasmas. Mas ele começa esse livro fazendo aquele trabalho de, né, destruidor de mitos. E aí você pensa, tá, ele não acredita em fantasmas, mas tá contando essas histórias pra gente, que legal. Só que num dado momento aqui do livro, ele começa a falar como se ele acreditasse naquelas histórias. Você vai passando pelas páginas deste livro sem entender exatamente qual é a do autor. Então em alguns momentos parece que ele acredita naquelas histórias, outras parece que ele tá tirando sarro daquelas histórias.
Ele faz em alguns momentos algumas ligações interessantes, então ele vai dizer que as histórias de fantasmas, por exemplo, que provém de antigos cemitérios índios, tem a ver com a briga por território. Então você tem aqueles nativos norte-americanos tentando se vingar do homem branco geração atrás de geração por conta do território que é deles. Então, essas histórias fazem parte do imaginário dos Estados Unidos, né? Eu me lembro, sei lá, de especiais de Halloween dos Simpsons, em que eles criavam histórias de casas mal-assombradas que foram construídas em cima de antigos cemitérios índios. E se a gente parar pra pensar, a gente vai lembrar aí de um monte de filmes de terror que seguem essa premissa também. Bem, sinceramente não sei se eu recomendo este livro, tá? Se é um assunto que te interessa, acho que eu recomendo que você baixe a amostra grátis pro Kindle, né? De repente é um livro que te agrade, mas assim, além dele ser essa lambança aí de a gente não saber exatamente qual é o propósito deste autor, porque o propósito dele, que parecia muito claro, vai se perdendo ao longo da escritura do livro, tem uma questão aqui também de que o texto em si tá meio mal ajambrado. Você tem capítulos que se perdem no meio do caminho. Ele começa falando sobre um assunto e termina falando de outro. Tudo isso para dizer para vocês que não é nenhuma maravilha da literatura, né, da literatura de não ficção, mas tá aí para vocês. Foi publicado pela Penguin lá fora, tá, gente? Penguin é uma casa que costuma ser bastante rigorosa aí na escolha de seus títulos, mas sei lá, escapou esse aqui. Durante a minha leitura, né, quando eu comecei a achar esse livro estranho, eu li algumas coisas a respeito dele no Goodreads também, e o pessoal também não ficou muito animada com essa leitura, não. Bem, como vocês viram, os livros estão meio que fora de ordem, né? Esse aqui foi o último livro que eu terminei de ler desta pilha. Agora a gente vai voltar um pouquinho aqui pro começo do ano. Foi quando eu li este livro aqui, ó, Lock Every Door, do Riley Sager. Este livro ainda não tem publicação aqui no Brasil, mas este autor já tem algumas coisas publicadas por aqui. Traduzindo seria algo como feche todas as portas, né? Tranque todas as portas. No ano passado eu li um livro deste autor que eu achei muito legal. Um livro chamado Home Before Dark. Então, o Home Before Dark é um livro legal. Ele funciona muito bem dentro aí do nicho dele, né? Então, para quem gosta, sei lá, de histórias de casas mal assombradas, para quem gosta de thrillers, né? Você quer saber quem é o assassino ou algo assim. É um livro cheio de reviravoltas. Você percebe que é um tipo de história já criada com a intenção de que algum dia se torne, sei lá, um filme. E é um livro divertidão. A gente conversou sobre este livro no meu vídeo sobre Dark Academia, que eu fiz no ano passado. Vou deixar o link na descrição também. Então, eu estava bem animada para pegar mais um livro deste autor, né? E aí eu peguei um livro que me foi recomendado por muitos de vocês também, que é esse aqui, ó. Este aqui é um livro anterior ao Home Before Dark, que também ainda não tem tradução aqui no Brasil. Aqui você vai acompanhar a história dessa moça, que vai trabalhar como, sei lá, uma pessoa que toma conta de um apartamento quando, né, os donos viajam ou algo assim. Mas o que está acontecendo com esse apartamento é o seguinte. Primeiro, ele é um apartamento que fica num prédio da vizinhança do Dakota, lá em Nova York, né? O Dakota é aquele prédio que fica de frente pro Central Park, é o prédio onde morava o John Lennon. Inclusive, ele foi morto à porta, né, do próprio prédio. Nesse prédio também foi filmado O Bebê de Rosemary. Então, o prédio em que essa história se passa fica ali do ladinho. E tem um blurb aqui na capa do livro que diz o seguinte, olha só, abre espaço. O Bebê de Rosemary, paranoia urbana deliciosamente gótica, agora tem novo endereço. Ou seja, essa pessoa quis dizer que este livro aqui seria comparado ao Bebê de Rosemary, que é um livro que eu adoro, também tem vídeo aqui no canal, mas então... O filme também é excelente. Então tá, essa moça vai tomar conta desse apartamento, não exatamente porque os donos tenham, né, viajado, mas a dona faleceu. Era uma senhorinha e agora você tem os filhos brigando na justiça pra ver ali, pra resolver o entreveiro aí, quem vai ficar com, né, o apartamento, se vai vender, não vai, enfim, isso tá sendo resolvido. Enquanto isso está sendo resolvido na justiça, o apartamento, né, uma regra ali daquele prédio, não pode ficar vazio. Então eles precisam contratar alguém para ficar morando ali naquele apartamento até que o entreveiro na justiça seja resolvido. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, ora, por que não colocar uma pessoa da família, né, morando ali durante esse período? Mas tá, tem uma explicação aqui. Existe uma cláusula que diz que não pode ser ninguém da família, enquanto, né, você tem essas brigas na justiça, tem que ser uma pessoa de fora contratada pelo pessoal do prédio mesmo. Tá, a gente aceita isso daí. Vai essa moça morar, então, neste apartamento durante, sei lá, 2 ou 3 meses. Ela será paga para morar neste apartamento de podres de ricos, veja bem, e ela é uma pessoa meio desgarrada, né? Os pais morreram, ela tem
né, você vai acompanhando aqui toda a história pessoal dessa moça. Ela é sozinha no mundo. Ela tem uma irmã que desapareceu também. Então tá, ela vai morar nesse apartamento. Só que coisas estranhas vão começar a acontecer ali. Será que é uma assombração? Será que você tem um serial killer morando ali naquele prédio? Como é um livro que foi comparado ao Bebê de Rosemary, você já começa a desconfiar dos vizinhos, não é mesmo? Não dá pra não fazer isso se você tem esse blurb já aqui na capa do livro. Então você já começa a leitura deste livro desconfiando dos vizinhos. Porque é isso que nós temos lá no Bebê de Rosemary, não é mesmo? Mas pelo amor de Deus, o livro que não vai pra lugar nenhum. Então assim, ao contrário do Home Before Dark, que é aquele tipo de livro que você é enganado pelo autor, né? Então você vai lendo aquela história já jurando de pé junto que você já sabe o desfecho, né? Mas ali pelas últimas 20 páginas do livro, o autor faz ali uma reviravoltinha que você fala, uou! Eu não esperava por isso. Pois é, eu fiquei esperando que algo assim fosse acontecer aqui também. Mesmo porque esses autores contemporâneos têm uma fórmula, né? E aí você pode até pensar nisso como um mérito, mas aqui ele não vai seguir essa fórmula. Então aquilo que você desconfiou que estava acontecendo desde o início da história é o que está acontecendo no final da história. Então não foi nem divertido do ponto de vista de quem, né, poderia esperar uma surpresa ali ao final. Não, é só um livro xoxo de uma protagonista chata pra caramba, então ele tenta muito criar uma personagem sendo assombrada pelos vizinhos aqui. Bom, talvez o motivo principal pelo qual essa moça esteja sendo perturbada aí por esses vizinhos não seja esperado aí pela maioria das pessoas. Aqui você vai ter uma coisa mais pé no chão do que o satanismo lá do Bebê de Rosemary. Mas em geral é um livro bem fraco, tá, gente? Então me decepcionei aqui com este autor. Sinceramente não sei se no ano que vem eu vou pegar outro livro dele pra ler, mas tá. Aí, pessoal, no começo do ano eu comprei um livro por indicação de pessoas que disseram assim, olha só, se você gostou de House of Leaves, talvez você goste deste livro aqui, ó, Horror Store, de um autor chamado Grady Hendrix. Talvez pelo aspecto do livro interativo, talvez pelo aspecto do ambiente diferentão, né? Então em House of Leaves você tem aquela casa que é maior por dentro do que por fora e 1000 coisas vão acontecer ali. Aqui o que você tem é uma loja de móveis, tipo IKEA. Aqui no Brasil acho que o mais próximo que a gente tem disso é a Tok-Stock. Então tá, este é o ambiente em que a história vai se passar. Só que este aqui não é um livro que se leve a sério. Este é um livro que deveria estar ali naquela área do terrir, sabe? Uma coisa meio Evil Dead, assim. Então você entra achando que é uma história de fantasma, alguma coisa tenebrosa está acontecendo lá dentro, mas os personagens são divertidões, engraçadões e os relacionamentos interpessoais são mais para divertidos do que para assustadores. Então tá, tem alguma coisa horrorosa acontecendo aqui nesta loja de móveis, principalmente depois do horário de funcionamento da loja, né? Então todo mundo vai embora. Para pra pensar, é um ambiente meio assustador mesmo, né? Uma loja de móveis grande como uma Tok-Stock durante a noite, né? Então não tem ninguém ali naqueles móveis, né? Realmente é um ambiente que dá pra você imaginar uma história de fantasma. Mas não é o que você vai encontrar aqui. Gente, dessa leva toda aqui, ó, este é o livro mais fraco que eu li. Então o livro, né, o formatinho do livro é praticamente o formatinho do catálogo dessa loja. Então você tem ali um móvel, né? O móvel tem um nomezinho, você tem uma breve descrição desse móvel e aí você tem um capítulo que vai se desenrolar em que de alguma forma o autor vai encaixar este móvel ali, tá? O que está acontecendo nessa história é o seguinte, coisas estranhas começam a aparecer nessa loja durante o dia. Então eles chegam pra trabalhar e eles encontram uns lixos, umas coisas quebradas, uns negócios esquisitos assim na loja, tá? Então o gerente decide que eles precisam passar uma noite nessa loja pra ver o que é que tá acontecendo, né? Se tem algum vândalo, se tem algum morador de rua que consiga, sei lá, se esconder na loja de madrugada. Eles não sabem o que é que está acontecendo, então a solução seria passar a noite ali na loja pra ver se eles descobrem, certo? E aí é isso. Eles passam essa noite na loja, 1000 coisas vão acontecer, mas não tem a ver com assombração. Você tem um grupo de, sei lá, satanistas que estão tentando salvar aqueles funcionários daquela loja, né? Livrá-los daquela vidinha insignificante. É uma coisa assim. A questão aqui é o seguinte, este livro nem funciona como piada, né? Como comédia. Então assim, eu não achei graça nenhuma de absolutamente nada que acontece aqui. É simplesmente uma ideia que poderia ser bem bacana, até mesmo pra comédia,
sendo simplesmente desperdiçadas por personagens que tentam ser engraçadinhos o tempo todo. Até os vilões aqui da história também estão uma coisa assim meio debochada, sabe? Bom, simplesmente não funcionou pra mim. Mas aí o que acontece? Mexendo aqui nos livros que eu comprei ao longo do ano também, eu encontrei um outro livro do mesmo autor. E eu falei, ah, meu Deus, por que eu fiz isso? O livro é este aqui, ó, My Best Friend's Exorcism. Eu não sei se eu sonhei ou se eu vi que alguma editora aí está para lançar ou já lançou este livro aqui em português. Está com a capa igualzinha também. A capa desse livro é bem bacana, olha só. Ela imita uma capa de VHS dos anos 80, de filme de terror. Então aqui você tem o exorcismo da melhor amiga aqui da protagonista. E aí eu já peguei este livro desconfiando pra caramba, falando, vou ler só as primeiras páginas aqui, vamos ver no que é que vai dar. E assim, este livro funcionou. De novo, não é nenhuma maravilha da literatura, é simplesmente uma história legal, que vai sim se aproveitar, né, desse revival dos anos 80 infinito que a gente tem vivido, não é mesmo? Mas ainda assim não foi um livro que me irritou. Por quê? Porque ele está escrito de um jeitão anos 80 mesmo. Este livro parece uma historinha de terror criada pelo John Hughes. Então você tem esse grupo de meninas no colégio, elas são amigas, é o aniversário de uma delas, e aí a gente vai conhecendo essa menina que está fazendo aniversário, que é ali meio que uma Carrie. Então ela é de uma família de religiosos fervorosos mesmo, mas a menina quer viver uma vida tranquila ali, com as amiguinhas dela e tudo mais, mas ela meio que não pode, ela tem que seguir ali, né, aquela coisa de ir à igreja todos os dias. Então tá, é essa menina que vai ser então possuída pelo demônio. Mas tudo é tratado aqui com uma certa leveza e com bom humor. Só que são piadas que funcionam. Então quando chega aqui o exorcista dessa história, é um cara divertidão também, é um personagem legal. Você passa boa parte do livro, né, desconfiando. Será que essa menina realmente está possuída pelo demônio ou se ela simplesmente é uma adolescente da pá virada, né? Porque no começo da história, ela era uma menina muito boazinha, né? E aos poucos ela vai ficando espevitada pra caramba. Ao mesmo tempo em que ela para de tomar banho, começa a criar problema pras amigas mais próximas. E a única pessoa que nota que tem alguma coisa muito errada acontecendo com essa menina é a protagonista da história, que vai meio que investigar o que está acontecendo. É ela que vai tratar diretamente ali com o exorcista também, ela que vai participar do exorcismo também no final da história. Mas é isso, tudo que este livro aqui tentou ser e falhou miseravelmente, aqui nós temos uma empreitada bem sucedida de criar uma história de terror. Bom, envolvendo aí, né, um assunto que assombra muita gente, que seria ali possessão demoníaca, nesse colégio, com essa história divertidona. E as piadas aqui, ao contrário do outro livro, funcionaram. Você tem muita referência dos anos 80. Os títulos de cada um dos capítulos é de uma música dos anos 80 e ele encaixa muito bem essa música, capítulo a capítulo. Mas assim, gente, não esperem grande coisa não, tá? É tudo piada boba, né? Mas se você já acompanha esse canal há mais tempo, você sabe que o meu humor é aquele tipo o gato ou o Kiko. Pois é. Então, pra você ter uma ideia, o capítulo em que começa o exorcismo da menina se chama Don't Stop Till You Get Enough. Vocês conhecem essa música do Michael Jackson? Então, é isso. Não é nenhuma maravilha da literatura, volto a dizer. É um livro bobo, com piadas, assim, bobas, mas que vão funcionar, principalmente pros saudosistas aí dos anos 80. Os elementos dos anos 80 aqui reutilizados neste livro não me irritaram, né? Eles funcionam bem aqui nessa história. É aquilo que eu falei pra vocês, a leitura deste livro parece um filminho de sessão da tarde John Hughes versão terror, tá? Então se você gosta desse tipo de história, talvez você queira também baixar aí a amostra pro Kindle e ver se o livro te interessa. Aí, como este livro funcionou bem pra mim, eu fui atrás da mais ou menos continuação deste livro, que se chama The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires, também do mesmo autor. Seria algo como o Guia para Exterminar Vampiros do Clube do Livro Sulista. Então, assim, essa história que também se passa no sul dos Estados Unidos. Aqui ele retratou os adolescentes, né, dos anos 80 daquela região. Então ele conta pra gente uma história do que está acontecendo do ponto de vista dos adolescentes. Como não poderia deixar de ser, os pais desses protagonistas aqui dessa história são meio que vilões. São aqueles pais que não querem que eles se envolvam em exorcismo de amiguinha, sabe? Tentam atrapalhar ali os planos desses adolescentes engajados em resolver este problema aqui, este entrevero. Então eles são vistos como adultos muito chatos. Aliás, nesses filmes dos anos 80, os pais também eram vistos dessa forma, mas tá. Então aqui o que ele faz é o seguinte, ele vai contar uma história que se passa ali num clube do livro de senhoras dessa mesma vizinhança aqui.
não são exatamente os pais destes personagens, mas são personagens adultos, né, mães e pais aí desses adolescentes e crianças dos anos 80 nessa mesma vizinhança. Então tá, mas o foco aqui está nesse grupo de donas de casa que se juntam para criar esse clube do livro. Primeiro, elas vão tentar fazer parte de um clube do livro engajado em ler ali os grandes livros, né, que formaram a América, ou algo assim. Só que são livros chatos, né, as reuniões são chatas, ninguém leu os livros, mas estão ali, né, tem uma figura ali da vizinhança, que é a dona do clube do livro, digamos assim, que é a única que lê tudo, é ela que determina ali a lista de livros que devem ser lidos. Bom, não tá dando certo esse clube do livro. Então, essas mulheres que estão cansadas desse clube do livro que não está dando certo se juntam para criar um outro clube em que elas só vão ler livros de true crime. Tipo, sei lá, A Sangue Frio, Helter Skelter, esse tipo de literatura. Que é o que as interessa, elas querem ler sobre esses psicopatas, esses assassinos em série, enfim. Então tá, enquanto elas estão lendo esses livros meio macabros, né? Porque, afinal de contas, livros baseados em fatos costumam ser muito mais assustadores do que livros de fantasia, livros, sei lá, sobrenaturais, não é mesmo? A vida real assusta muito mais do que histórias. O livro parte daí, mesmo porque, num dado momento aqui, isso vai acontecer no começo do livro também, chega um novo vizinho ali, e aos poucos a gente vai descobrindo que esse cara é um vampiro. Então, algumas crianças da vizinhança começam a sumir ou começam a agir de um jeito muito estranho a partir do momento, né, da chegada desse cara. Então é isso, o interessante aqui é acompanhando como essas mães, né, desses adolescentes vão resolver este entrevero. Achei interessante também, este é um livro que me parece que se leva mais a sério do que o My Best Friend's Exorcism. Inclusive tinha um filme dos anos 80 que eu tô tentando lembrar o nome até agora, mas assim, era uma história parecida com essa aqui, né? Chega um vampiro à vizinhança, mas aí você tem um casal de adolescentes notando que tem alguma coisa estranha com aquele vizinho. E eles gostavam muito de assistir a um programa de TV que era apresentado por um cara que se dizia caçador de vampiros. Então eles vão atrás desse apresentador de TV para tentar resolver ali o problema daquele vampiro na vizinhança. Se vocês sabem de que filme eu estou falando, este livro se parece bastante com aquele filme. Mas é isso, é só mais um livro divertido também, como eu disse para vocês, me parece que este aqui é um livro que se leva mais a sério. E também não é nenhuma maravilha da literatura, é apenas um livro divertidão. Então, vamos dar uma resumida aqui. Estes dois livros aqui eu recomendo para quem gosta dessa mistura de terror com comédia, entretenimento de qualidade para quem gosta desse tipo de temática. Este aqui eu não recomendo para ninguém. Vou pular este livro aqui. Este aqui, gente, também, ó, sinto muitíssimo, mas também não recomendo. Eu volto a reiterar a minha recomendação do ano passado do Home Before Dark, do mesmo autor, né, do Riley Sager. Este aqui é fraquinho de tudo. Se você quer uma história que se passe aí nesses prédios antigões aí de Nova York e tudo mais, leia lá O Bebê de Rosemary, vai ser mais sucesso, tá? Este livro aqui é mal ajambrado pra caramba, mas ele traz, né, em contrapartida, algumas histórias de lugares assombrados nos Estados Unidos que eu achei interessantes. O que me incomodou foi o deboche do autor e as lições de moral que ele enfia aqui no meio das histórias, que eu achei altamente desnecessárias, tá? Mas ele mete os pés pelas mãos aqui em diversos momentos, dá vários tiros no pé também. E o Ghost Story eu só recomendo para quem tem disponibilidade de pegar este livro e ler de cabo a rabo em no máximo 2 semanas. Porque se você se pegar se arrastando nessa história e lendo, sei lá, 5 páginas antes de dormir todos os dias, vai passar 1 ano e você não vai ter engatado essa leitura aqui. E você vai sair deste livro aqui achando chatão, como aconteceu comigo. Eu tenho a impressão de que todo mundo que amou este livro leu numa tacada só. Dedicou aí um tempo à leitura somente deste livro. Relevou aí os momentos de lentidão, que são muitos. Resumindo, pra mim, este aqui é um livro muito lento, com alguns bons momentos. Se você já tem este livro na estante, pegue para ler, experimente. Se você se interessou pelo Onomútil, baixe a amostra grátis para o Kindle. E não espere grandes coisas aqui em termos de edição propriamente dita. Este livro está coalhado de erros, e são aqueles erros, na maioria das vezes, irritantes, porque você percebe que são erros de digitação. Às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas que revisam este livro revisam pensando na morte da Bezerra. Sei lá, viu, gente? Porque tem uns erros aqui que são gritantes. E sem brincadeira, quando você chega ali à página do expediente do livro, você descobre que tem, sei lá, meia dúzia de revisores aqui neste livro. Sem brincadeira, cara, não sei o que acontece aqui, mas tá. Se além do livro ser arrastado, você conseguir ultrapassar os erros de revisão, pode ser que ele funcione muito bem pra você, não é mesmo? Então é isso, pessoal.
Espero não tê-los desanimado muito aqui com relação a esses livros, caso vocês tenham aí alguns deles na wishlist. Volto a dizer, lembrem-se sempre, se vocês se interessarem, mas não tiverem certeza, ao invés de investir, principalmente nesses livros que ainda não tem tradução por aqui, este aqui acho que vai ter logo logo, baixe a amostra grátis para Kindle antes de investir seu rico dinheirinho, certo? Então por hoje é só, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. Wow. Sophie!